você que acompanha o Lance nas redes sociais, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café com Política. Hoje nós recebemos o presidente municipal do PSB, Gregório Andréas dos Santos. Muito bem-vindo, Gregório. Bom dia, Marcos. Bom dia aqui ao Portal Lance. Muito obrigado pela oportunidade da gente conversar um pouco sobre a política estadual, nacional, até do próprio município, e colocar um pouco das nossas ideias do nosso partido, o PSB, a qual eu tenho a honra de presidir aqui no município e de ser membro da direção estadual do partido. Perfeito. Hoje nós vamos falar sobre os congressos do PSB, tanto em âmbito estadual quanto em âmbito nacional. Então vamos começar por baixo, Gregório. Eu quero que você explique que dia que vai acontecer o estadual e como que vai funcionar. Marcos, assim, o PSB vai fazer seu congresso para renovar sua direção partidária para os próximos 3 anos de mandato. Aqui os municípios que têm diretório fizeram seus congressos municipais. No caso, no município nosso aqui não teve congresso municipal porque eu não sou diretório. Então não houve congresso municipal. O partido está organizado em âmbito estadual em torno de 70 municípios. Então a gente teve congressos municipais em Florianópolis, que tem diretório, Criciúma, alguns municípios, em torno dos 5 a 6 municípios, tiveram os congressos municipais para debater os assuntos locais, estadual e nacional. O nosso congresso ele vai ocorrer no dia 24 de abril, na outra quinta-feira, a partir das 19 horas, aberto ao público, quem quiser acompanhar. Nós vamos ter um debate sobre a conjuntura estadual, a conjuntura nacional, inclusive deve ter a presença de liderança da direção nacional do partido, o presidente Carlos Sequeira, a possibilidade também da vinda da deputada federal, a Tabata Amaral, para debater a estratégia do partido para nacional e aqui no estado também visando uma reestruturação partidária e visando também as eleições de 2026 e 2028, que estão logo aí, né? 26 já está aí, 28 ainda falta um pouco de tempo. Gregório, eu imagino que isso vai ser discutido justamente no Congresso, mas o partido já tem estratégias definidas para o que quer a âmbito estadual? Se são focos, são as prefeituras, enfim, o governo do estado? A nossa estratégia estadual, nós estamos focados. Nós vamos, em 2026, montar uma boa chapa de deputado estadual e federal, proporcional. Nós vamos focar para que o nosso partido tenha um deputado estadual ou 2 e um federal eleito. Ainda tem um detalhe que a gente tem que vai depender um pouco da estratégia na chapa, que a gente vai montar uma chapa completa. Hoje em Santa Catarina nós temos 40 deputados estadual, cada partido ou federação. Federação é quando 2 partidos se unem e eles têm que ficar um casamento de 4 anos. Nesse momento o PSB não tem federação partidária com nenhum partido. Nós temos aliança política, é diferente de federação. A nossa ideia é montar a nominata em torno de 41 deputados estadual completa para eleger 1 a 2 estadual e montar a chapa federal. Aí que está o detalhe. Vai depender um pouco do número de deputados federal que vai ter esse candidato, porque tem uma PEC no Senado, na Câmara Federal, que vai alterar a composição da Câmara Federal. Não sei se vocês já acompanharam isso. Existe uma grande possibilidade, a partir de 2026, Santa Catarina ter 20 deputados federal. Isso vai alterar. E atualmente são quantos? São 16 federais. Alteraria mais 4 vagas. Isso aumenta o número de candidatos, porque cada partido iria para partido ou federação iria para 21 deputados federal e ganharia 4 representantes a mais Santa Catarina. Isso também ajuda o nosso partido, porque aumenta muito a chance de nós fazer um deputado federal, porque o coeficiente eleitoral vai diminuir, né? Porque tu vai ter que a gente só, para vocês entenderem, quando faz a conta de deputado, vereador, tu somos os votos válidos lá de um deputado, em todos, no modo geral, e divide por número de cadeiras que tem representatividade no Congresso. Aí tu vai saber o coeficiente eleitoral dos partidos. Então, respeitando, claro, nós temos aí a alteração da lei que diz que é 10%, até o ano passado era 20%, agora passado a ser 10%, tem que ter o candidato eleito com pelo menos 10% dos votos do coeficiente. Sim. Então, essa estratégia ainda está na questão federal, a gente depende muito dessa, para reorganizar a estratégia, depende um pouco dessa alteração também. Se for com 16 é uma estratégia, né, Marcos? Se for com 20 é uma outra estratégia. Então, claro que com 20 vai se tornar um pouco mais
fácil chegar ao objetivo. Sim. Em questão de políticas públicas e de como o partido ele age em gestão, vão ser debatidas estratégias acerca disso também? Nós vamos construir um plano para Santa Catarina. Na questão, isso é em questão majoritária, por exemplo, o partido tem várias experiências, nós somos hoje o partido de esquerda que mais administra prefeituras. O PSB tem 313 prefeituras no Brasil hoje. A nossa maior referência hoje é Recife, a maior cidade administrada por um partido de esquerda no Brasil hoje. O prefeito João Campos, jovem liderança, que vai presidir o nosso partido a partir de junho. Nós vamos levar essa experiência de Recife, experiência em outros municípios, algumas experiências exitosas que nós tivemos. O nosso campo político já administrou, a gente fala no conservadorismo de Santa Catarina, mas nós já administramos diversos municípios aqui no estado, o campo nosso político. Já administramos Joinville, já administramos Blumenau, já administramos Brusque, já administramos... O PSB acabou de sair da prefeitura de Ibituba, que é um município do lado, na cidade portuária, do prefeito Rosivaldo, que fez uma boa gestão na prefeitura de Ibituba, um exemplo aqui para Santa Catarina. Nós vamos levar essa experiência e construir um plano de governo que nosso presidente, o presidente Israel Rocha, inclusive no último dia 12 de março, fez uma reunião na sua residência em Florianópolis, reuniu praticamente todos os partidos do campo de esquerda. Nós já começamos na questão do Estado, construir um projeto coletivo para Santa Catarina. Projeto esse que em 2022 chegou ao segundo turno com o nosso candidato no nosso campo, o Décio Lima, e com o PSB teve a vice, teve a vaga ao Senado, né? Então, nós temos uma estratégia de construir coletivamente junto com o nosso campo político, e eu sou daquele que defendo que nós temos que ampliar o campo político, nós temos que dialogar com o grupo mais... Não dá para dialogar com quem radicaliza. É igual hoje, o radicalismo não é bom para ninguém, nem para a esquerda nem para a direita, mas dialogar com aquele que pode construir um projeto alternativo para Santa Catarina. E esse projeto tem que ser mais amplo. Além de ter o PSB, além de ter o PT, além de ter o PDT, além de ter o PSOL, a Rede, o Partido Verde, o Solidariedade, os partidos desse campo político, nós temos o PCdoB, além desse campo político, nós temos que dialogar com outras forças políticas que pensam um pouco diferente da gente, mas que podem contribuir, pode ter um consenso naquilo que a gente pode... As nossas convergências devem ser maior que as nossas divergências. Eu acho que esse é um projeto que nós vamos construir para Santa Catarina, visando a eleição de 2026, âmbito estadual e nacional. Gregório, você comentou e, de fato, aqui em Santa Catarina, os partidos de esquerda eles sofrem uma maior resistência devido ao conservadorismo que é muito presente no Estado. Como que o partido enxerga isso e quais estratégias ele tem para tentar romper essa parede e alcançar os eleitores? Assim, é um pouco difícil avaliar o que é ser conservadorismo, o que não é ser conservadorismo. É uma situação que Santa Catarina surgiu em 2018, essa onda aí do bolsonarismo. Para mim, discutir o que é ser de direita ou ser de esquerda, se tu botar aqui 10 bolsonaristas mais raízes, eles não vão saber, porque talvez eles não tenham, falta alguma coisa, às vezes. Como eu pegar lá no campo, vou dar um exemplo aqui. Para mim, o bolsonarismo, ele conseguiu aquilo que na história política brasileira temos partidos também de esquerda muito radical. Eu vou dar exemplo para ti aqui, Marcos. O PSTU, a UP, o PCO, o PCB, partidos de esquerda, todos esses 4 partidos. Só que esses partidos não conseguiram chegar. Estão aí, todas as eleições têm que disputar a eleição, fazem muito pouco voto, é mais uma marcação de... Eles disputam mais o sindicato, mais a sociedade civil do que a eleição em si. Mas eles não conseguiram efetivar seu pensamento e ganhar espaço no poder na eleição.
coisa que o bolsonarismo conseguiu. É a minha visão, que eles estão conseguindo que os outros não conseguiram lá na década de 80, 90, não avançaram. Então, isso muda. Não existe uma eleição, Marcos, de uma para outra ela muda. O quadro não é o mesmo. A minha visão, tu veja bem, a gente fala, o presidente Lula em 2022 fez 37% de Catarina nos votos. O Bolsonaro 35 a 65. Em 2018 o Fernando Haddad fez 22% em Santa Catarina. Eles fizeram 78%. Essa onda diminuiu 13% em 2022. E aí tem uma variação. Apesar que aqui, Marcos, Santa Catarina, eu avalio que a onda aí do bolsonarismo ela ainda vai ser forte, até por uma circunstância, não porque é do Bolsonaro, mas a circunstância é que esse campo político hoje do bolsonarismo, eles administram Santa Catarina, o Estado, eles estão com a máquina do Estado na mão. Aí isso vai influenciar a eleição. Eu quero ver disputar a eleição sem ter a caneta na mão, sem ter a máquina. O bolsonarismo não tem mais essa força no Brasil. Eles não têm mais isso aqui, ó, caneta. Eles perderam a eleição com a caneta na mão. Pela primeira vez na história, um presidente vai disputar a reeleição e perde a eleição. Então é essa questão de estar com a conjuntura na mão, da caneta na mão, ela influencia. A máquina hoje ela dá, em qualquer âmbito nacional, estadual e municipal, ela dá a chance, no mínimo, do cara já arrancar com 50% de chance de ganhar dos outros. O Instituto da Reeleição comprovou nessa eleição, sabe qual foi o índice de reeleição do candidato à reeleição no Brasil? Diga. 83%. 83% dos candidatos se reelegeram na eleição de 2024. O menor índice desse índice de reeleição foi 60%. E a eleição ela é muito momento, né? A eleição está muito longe ainda, do ponto de vista, parece perto, mas não, para quem está com a situação, quem tem a caneta tem o poder de qualquer momento pode alterar a conjuntura, ele influencia muito na conjuntura tanto local como nacional, ele tem a qualquer momento ele pode influenciar. Então isso ajuda muito. Então a gente tem uma estratégia de tentar novamente nesse campo político, de chegar ao segundo turno, de eleger um senador no nosso campo político, que é essa eleição, serão 2 vagas. Se nós tivermos uma boa estratégia política, o nosso campo vai eleger um senador de Santa Catarina. E de ampliar a bancada estadual e federal do campo, e nosso partido, claro, nosso partido está focado na questão proporcional de eleger nossos deputados. Gregório, ainda falando sobre o bolsonarismo, como você disse, com a máquina na mão, aqui em Santa Catarina, tanto no governo do estado quanto no governo municipal, os gestores são do PL, né, o partido do Jair Bolsonaro. Como que o PSB enxerga as gestões, as administrações aqui em Santa Catarina? Marcos, assim, ó, o Jorginho Melo, governador de Santa Catarina, isso a gente pode fazer uma avaliação mais concreta. Praticamente são 2 anos e pouco já do governo, então e ele está cometendo um erro muito sério. Na política, eu posso não gostar do fulano, do Beltrano. No momento que eu assumo uma caneta pública, eu não sou eleito para administrar para o meu campo político. Tá? Porque se for desse jeito, lugar nenhum vai para frente. Acabou a eleição. A eleição já para presidente, o governador já acabou faz 2 anos. E o governador acha que está na eleição ainda, está no palanque político. Temos que pensar em Santa Catarina. Agora, o meu partido é oposição ao governador Jorginho Melo. Mas nós não somos inimigos do Jorginho Melo. O nosso partido não vai fazer disputa política, não, porque o Jorginho Melo é do campo do bolsonarismo, nós temos muito acesso em Brasília, nosso partido tem a vice-presidência da República, tem ministérios, é o principal parceiro do presidente Lula, do PT, nós estamos governando o Brasil para todos, a dependência é que a Santa Catarina é do bolsonarismo. Então, eu acho que o governador tem que pensar em Santa Catarina e fazer, muita propaganda e pouco serviço, e respeitar a instituição.
Hoje o governador, gosta ou não gosta, quem administra o Brasil é o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin. E são de partidos de esquerda. Eu posso não gostar deles, mas quem administra o Brasil até 31 de dezembro de 2026 são eles. Eu posso não gostar do Jorginho Melo, quem administra Santa Catarina é Jorginho Melo. Então Santa Catarina tem que olhar para frente e fazer uma coisa simples, que é a coisa que na política só tem um sentido: dialogar. Quem não sabe dialogar, então acho que isso Santa Catarina está perdendo muito com isso, muita briga política. E o governo federal não tem nenhum momento de dificuldade de diálogo. Ao contrário, todas as nossas lideranças estão, o PSB, o PT, todos os partidos, o campo do governo federal tem investido milhões aqui em Santa Catarina e tem buscado soluções. Só que está esbarrando em algumas situações do governo estadual, não está dialogando com o governo federal. Isso é ruim para Santa Catarina, isso não vai ajudar. Santa Catarina não é um estado que tem seu próprio PIB, tem suas... Mas ele não está fora do Brasil, ele está dentro do Brasil. No Brasil é um pacto federativo, nós somos federação, né? Então, na questão do Jorginho, a gente tem esse problema de falta de diálogo. Referente ao prefeito Alexandre Shepa e o seu Osmari, que é o grupo político de Itapema, é meio cedo ainda, Marcos, seria incoerência minha como presidente de um partido fazer uma avaliação em apenas 100 dias do governo. Nós tivemos nossa diferença, nós somos um campo político, pensamos diferente. É aquela história... existe muito gente que diz que é bolsonarista, mas não sabe nem o que é. Então, é difícil ainda fazer uma avaliação mais profundamente assim. O que eu posso dizer? Que eu, enquanto presidente estadual municipal do PSB, tenho dialogado algumas situações com o governo municipal, com o prefeito Shepa, com o seu grupo político, colocado o governo federal na onde a gente tem, inclusive tivemos aqui há um mês e pouco atrás, com o presidente estadual reunido na prefeitura aí com... Na época o prefeito Shepa estava de férias e o prefeito Osmari estava em exercício. Tive com o vice-prefeito, tive com o seu secretariado. Nós estamos colocando sempre as portas do governo federal vão estar abertas. O nosso papel é esse. Isso não quer dizer que em 2028 o PSB vai estar com o PL. Politicamente hoje não tem nenhuma possibilidade porque, como você falou, eles estão no partido do nosso principal adversário nacionalmente, que é o bolsonarismo. Então, mas nós não vamos se negar a dar ajuda nenhuma, ajudar situações. Nós temos aqui no município uma questão de habitação séria e isso é importante ser resolvido. Itapema hoje, só para a habitação é um problema talvez um dos mais sérios do município. Itapema só tem até hoje um prefeito que fez uma casa popular nas cidades, 30 casas do ex-prefeito Sabino, que é do nosso campo político, é da esquerda. A esquerda administrou Itapema durante 6 anos e meio, o PT e seus aliados, e o campo da esquerda, e fez 30 casas populares. Então, o Itapema tem um projeto hoje, o prefeito Shepa e o grupo dele aí fazer 1000 casas populares. Isso vai depender muito também do governo federal. Não tem nenhum problema de ajudar nesse sentido do governo federal, ajudar a intermediar algumas situações. Nós temos nosso Ministério do Micro e Pequena Empresa, do ministro Márcio França, que é o empreendedorismo, é uma situação grande aqui no município do MEI, tem bastante gente aqui, deve ter mais de 15 mil MEI no município. O presidente do SEBRAE, Décio Lima, que foi nosso candidato a governador, é uma pessoa que preside o SEBRAE, que é uma instituição muito importante, que pode ajudar muito o município de Itapema. Então, e diversas pastas, nós estamos aqui para dialogar desde o Correio, desde o Ministério da Saúde. Nós temos o PSB tem as portas abertas total em Brasília, e eu, como presidente do partido, tenho também um pouco disso. Ajudar o município, independente de eu gostar ou não da gestão do prefeito Shepa do PL. Itapema está acima das divergências políticas. E não podemos ficar, porque eu não vou pedir porque é da esquerda. Isso não existe. Quem toma essa postura, o gestor público que toma essa postura, ele comprova que não está preparado daí para administrar o município. Eu espero que Itapema também não vá para o caminho do Jorginho Melo e ficar criando empecilho para resolver problemas sérios de Santa Catarina. Então, acredito que espero que não vá por esse caminho. Então, ainda para fazer uma avaliação mais concreta no campo democrático, a gente
é preciso esperar mais tempo. Se tu perguntar aqui, ô Marcos, quando dá para fazer uma avaliação mais concreta? Marcos, se tu me convidar aqui, final do ano eu venho aqui para fazer uma avaliação mais completa e mais concreta do governo municipal, que daí nós vamos ter um ano. Já dá para o cara, até porque um ano para um governo que é um governo de continuidade. Porque quem elegeu o prefeito Sheba foi a prefeita Nilza, a ex-prefeita Nilza. Então o grupo dele é a continuidade, pode ter mudado muita coisa, mas é a continuidade da ex-prefeita Nilza. Sim, mesma sigla, inclusive. Gregório, uma questão sobre o governo do estado, se já tem nome previsto para lançar para governador, se vão apoiar, de repente, novamente uma figura do PT, enfim, como que está essa questão? Na questão do governo do estado, Marcos, nós estamos no início de uma conversa. Como eu falei agora há pouco, o presidente do PSB Israel tomou a frente disso. Fez já uma janta com lideranças dos partidos do campo da esquerda na sua casa em Florianópolis, dia 12 de março. Eu não pude estar presente, estou com um problema sério com o pai de saúde aí na família, mas começou a dialogar. Esse campo político vai estar unificado e nós vamos avaliar aí qual é o melhor nome para governador e para senador. Claro que hoje um candidato natural, pela circunstância política que aconteceu em 2022, é o nosso companheiro, o presidente do Sebrae, Décio Lima. É um nome natural ao governo. E não tem problema nenhum de nós fazer novamente uma aliança. Só que eu defendo uma aliança que amplie o leque de aliança. Vai mais para o campo do centro, que a gente dialogue com setores que pensem um pouco diferente da gente. E a política, Marcos? Eu aprendi isso um pouco da caminhada política de praticamente mais de 20 anos fazendo política. A política não é quem sai na frente. A política é quem chega na frente. Então veja bem, hoje Santa Catarina tem 2 pré-candidatos oficiais já. O governador à reeleição Jorginho Melo e o prefeito de Chapecó, João Rodrigues. E isso não quer dizer que, como eu falei, é difícil tirar um governador com a máquina na mão. Mas não quer dizer que o Décio Lima não possa novamente, ou o candidato da esquerda, chegar ao segundo turno, e aí já é um feito inédito. Santa Catarina foi a primeira vez que a esquerda chega em segundo lugar. Nós sempre chegamos em terceiro ou quarto. Historicamente, no campo nosso, nunca o máximo que conseguimos foi eleger um senador, senador dele, e chegar em terceiro ou quarto lugar em toda eleição. Então a eleição ela não é quem sai na frente, é quem chega na frente. Pega aqui no município. O segundo colocado aqui, o Clóvis Júnior, saiu lá embaixo e quase ganhou a eleição do Xepa. Um cara que há 6 meses da eleição ele não existia na rua. Eu vi pesquisa aí que o candidato não tinha nem... O candidato estava atrás do professor William. Há 6 meses da eleição de 2024, o candidato do PSD, o Clóvis Júnior, estava atrás do professor William do PT. Chegou no dia da eleição, o cara quase ganha a eleição. Então a eleição, ela não é quem sai na frente, o cara larga a candidatura hoje, não. Isso não quer dizer que o cara vai ganhar. Eu ainda tenho minhas sérias dúvidas políticas se o João Rodrigues será candidato. Porque nenhum candidato que vai disputar a eleição para ganhar. Porque existem 2 tipos de candidatos. Aquele que vai para disputar a eleição para tentar ganhar e aquele que vai para marcar uma posição política. É aquilo que eu falei lá atrás. Tem partido que não sabe que não vai ganhar, ele vai para marcar uma posição política. Sim. Então, a política é feita muito por dados. Tu tem que avaliar o cenário, a pesquisa. Então, tudo isso vai ser avaliado. Tanto o nosso campo, nós vamos avaliar com certeza, o campo político vai trabalhar muito com pesquisa, ver qual é o melhor nome, o melhor perfil para ser o governador, ser o vice, ser as 2 vagas de Senado. Então nós vamos a partir estamos desde já de março temos de março agora até julho, agosto do ano que vem para definir qual é a melhor estratégia para o nosso campo político na questão majoritária, tanto para governador, vice e 2 vagas de senador. Gregório, o Congresso Nacional, eu imagino que ele se repita, o que deve ser feito no estadual, mas lógico que em âmbito maior. Quando que ele acontece? Quais os dias? O Congresso Nacional é um congresso bastante amplo, né? Nós vamos ter o Congresso Nacional do partido entre o dia 29 de maio ao dia 2 de junho. Então, lá vai ter todas as nossas lideranças, nós vamos ter os delegados que vão sair agora. Santa Catarina, se eu não estou enganado, vai indicar 8 delegados para ir para Brasília. Eu sou um desses delegados que
vou estar no Congresso. Nós vamos reunir toda a diretoria nacional do partido, o presidente Carlos Siqueira, o vice-presidente Geraldo Alckmin, os nossos prefeitos, nossos vereadores, nossos governadores. Nós temos 3 governadores do PSB no Brasil: Renato Casagrande no Espírito Santo, o governador da Paraíba, João Azevedo, o governador do Maranhão, que governa o Maranhão, Carlos Brandão. Então nós temos 3 governadores, temos vice-governador do Sergipe, temos vice no Piauí, no Ceará, temos vice em vários governadores, temos 2 vice e 3 governadores no Brasil. Então temos os nossos praticamente 20 deputados federais, temos 5 senadores na coisa, e nós vamos reunir toda a nossa militância, o segmento social, pessoa da deficiência, do sindicato, das mulheres, dos negros, do GLBT. Vamos reunir todo o nosso segmento para debater a conjuntura nacional do partido. A âmbito nacional, o nosso partido tem uma estratégia bem clara. Em primeiro lugar, manter a chapa Lula e Alckmin, para que a gente possa dar continuidade à gestão federal. Nós sabemos que tem algumas coisas para ser ajeitadas aí no próximo. Só que nós temos tempo ainda, Marcos, para fazer esse debate. Então, manter a chapa. Acho que o Alckmin tem se portado muito bem, é uma pessoa de muita experiência, foi governador 4 vezes, ninguém é governador do maior estado do Brasil 4 vezes à toa, é uma pessoa de muito bom senso, uma pessoa de palavra. Outra coisa, a política tem que ter uma coisa central: palavra. E até agora o presidente Lula e o Alckmin são 2 pessoas que têm mantido uma relação muito ótima, muito produtiva. Não houve nenhuma, pode perceber, não há nenhuma divergência hoje. Então a gente tem construído. E nós vamos trabalhar no quê? Vamos trabalhar para nós aumentar a nossa bancada federal. Nós queremos aí o partido já chegou a eleger numa eleição 38 deputados federal. Nós vamos trabalhar aí para eleger perto dessa casa, Marcos. 35, de 32 a 30, tentar chegar nos 38 que nós já elegemos em 2014, na eleição da Marina, né? Então o partido vai trabalhar para ampliar e eleger aí, quem sabe, de manter aí de 5 a 6 senadores essa tem que ser a estratégia do partido, para que a gente possa ampliar o espaço no governo, também dialogar mais com a sociedade, ter mais deputado ajuda também na eleição de 28, porque os partidos vivem do fundo partidário. Então os partidos, quanto mais deputado tem, mais dinheiro vai receber para manter a estrutura do partido. Então a gente tem essa estratégia de eleger bastante deputado federal, e nos estados também eleger deputado estadual, para focar na estratégia do partido. Acho que o Congresso vai ser um bom Congresso. O presidente Carlos Siqueira vai passar, já vem fazendo uma transição, já começou um período de meio de transição da presidência. O Carlos Siqueira vai passar a presidência depois de 12 anos, vai passar a presidência para o prefeito João Campos do Recife, um guri novo, um rapaz que está preparado aí é o nosso pré-candidato a governador de Pernambuco. No campo já está tudo acertado, no nosso campo político, na esquerda ele é o candidato, é uma pessoa preparada, está fazendo uma boa gestão em Recife, um dos melhores do Brasil, foi reeleito com quase 80% dos votos, é uma pessoa dinâmica, preparada para dialogar. Inclusive deve nos próximos meses, assim que assumir a presidência, vir em Santa Catarina para fazer uma reunião aí com o nosso partido, circular o estado, uma liderança nacional. É um quadro que eu espero que para o futuro político do nosso campo político, é uma das pessoas hoje mais preparadas para assumir o papel político, porque aquela pergunta que todo mundo fala, o presidente Lula vai encerrar a carreira e quem vai assumir nesse campo político e o João Campos está se preparando para isso, para ser a nossa principal liderança no campo da esquerda para os próximos anos. E uma grande diferença, uma pessoa que tem experiência na gestão pública, no executivo, porque o parlamento é fácil, né? O parlamento não administra nada. Não toca a política pública apenas, tem o papel de fiscalizar, cobrar, debater assuntos, mas não é ele que efetivamente que aplica a política pública. E quando tu aplica a política pública, mostra serviço prestado. Então o prefeito João Campos tem se preparado para isso e vem fazendo uma boa gestão no Recife, e deve se tornar aí no próximo ano o governador do Pernambuco, que é um estado importante, né? Gregório, então para a gente finalizar, vamos voltar para o âmbito municipal. O PSB é um partido relativamente novo no nosso cenário político aqui da cidade,
E eu gostaria então que o PSB deixasse, né, em nome do PSB, uma mensagem para os possíveis eleitores para os próximos anos aqui na política de Itapema. Sim, Marcos, nós vamos aí nos próximos meses, vou ao Congresso Nacional do Partido, vou a partir de julho, metade do ano para frente, quando o partido já está com os seus congressos resolvidos, as suas novas direções, vou começar a trabalhar para que a gente possa reorganizar o partido já teve até abril do ano passado o vice-prefeito do município, teve ex-prefeito, tem um partido, tem uma história aqui também, e nós vamos reorganizar o partido visando a eleição de 2028. Qual é a nossa visão para 2028? Botar o partido no cenário de 28, disputar a eleição. Com uma estratégia clara, nós queremos, quem sabe, fazer um vereador em 28. Essa tem que ser uma estratégia fundamental. Vou deixar aqui meu contato, algum militante político do campo, tanto alguém do PSB que possa queira se filiar ao nosso partido, ou o campo de esquerda, um militante de esquerda que quer vir para um partido que tem uma visão mais calma, uma visão mais leve, uma visão de menos radicalismo no campo nosso de esquerda. O PSB é esse partido, um partido que não tem esse enraizamento radical, porque a gente possa dialogar e que a gente possa, quem sabe, voltar a ter um mandato de vereador mais progressista no município. O PSB pode ser esse caminho para 2028. Então convido aqui, posso deixar aqui meu WhatsApp, Marcos, é o 47997392192. Pode mandar uma mensagem, a gente marca um café, conversa, dialoga, para que quem quiser vir ao nosso partido, o partido está de portas abertas para quem pensa até um pouco diferente do campo da esquerda, quem pensa mais ao centro, pensa mais que não tem esse radicalismo nem de direita nem de esquerda. O nosso partido está aberto a isso, aberto ao diálogo, para nós construir para 2028. Em 2028 a gente quer ver se colhe um resultado bem produtivo, que é disputar a eleição. Bem, muito obrigado, Gregório. Agradeço muito a sua presença aqui. Eu que agradeço, Marcos, a oportunidade de estar aqui no Portal Lança, aos ouvintes e internautas das redes sociais do Portal Lança, por ter nos ouvido falar um pouco da política âmbito estadual, nacional, municipal. E não tem problema, eu quero, no final do ano, vir novamente aqui mostrar um pouco mais do que a coisa está indo e que a gente possa sempre estar dialogando, que é importante. O partido político não é só para disputar a eleição, o partido político é para isso, para debater assuntos estratégicos do município, política pública. É uma visão que a gente tem. Política não se faz só no ano não se faz só na eleição, se faz no dia a dia, ouvindo as pessoas, dialogando de todas as formas possíveis. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Eu agradeço, muito obrigado, Gregório. Muito obrigado a você que acompanha o Lance nas redes sociais. Siga sempre muito bem informado. Acesse lanceitapema.com.br e siga Lance Itapema no Instagram. Muito obrigado.